Começar falando do CRB. O técnico Doriva concedeu a primeira entrevista coletiva no CT Ninho do Galo. Quem conta pra gente é o repórter Wadson Correia. Pela primeira vez, Doriva concede uma entrevista coletiva no Ninho do Galo. Ele é o terceiro técnico do CRB neste brasileiro. Agora tem uma missão muito importante, que é tirar o time da zona de rebaixamento. Acho que é uma grande equipe, é um desafio para mim, né? E eu estou muito feliz e muito motivado para fazer um grande trabalho aí, um trabalho de recuperação, para a gente, o mais rápido possível, sair dessa zona desconfortável que a gente se encontra hoje e fazer um campeonato equilibrado, um campeonato que a gente possa sonhar com outros objetivos durante a competição. Nesta segunda, depois da vitória do Brasil contra o México, foi a hora do CRB entrar em campo para mais um treino. O zagueiro Everton Senna acredita no trabalho do novo professor. Trabalho bastante intenso, né, ele passando confiança para todos nós, né, um cara bastante experiente que sabe conversar, né, é rodado, né, então os trabalhos bons e está passando bastante confiança para nós. Doriva está empolgado, já passou por times grandes como Vasco e São Paulo. Aqui em Alagoas, alguns jogadores já treinaram com ele em outros times. Trabalhei com alguns atletas que estão aí, o Lucas, né, um jogador que eu trabalhei com ele, o Feijão, eu trabalhei com ele também, no Bahia. Mas a maioria dos atletas são atletas que a gente conhece, porque são jogadores que têm um lastro já dentro do futebol brasileiro, jogaram em outras equipes, em outros estados, já disputaram competições desse mesmo nível da Série B ou até mais alto. Então, são jogadores bons. Eu entendo que a gente tem um elenco aí de bons jogadores e o que a gente precisa é transformá-los numa equipe forte, competitiva, agressiva, equilibrada, para a gente poder buscar os resultados. O CRB se prepara para enfrentar o São Bento na próxima quarta-feira aqui no Rei Pelé. O professor não esteve no campo no último jogo do CRB com o Goiás, que perdeu por 2-1, levando o Galo para a 19ª posição. Pelo que eu assisti o jogo, né, fez um bom jogo, poderia ter tido um resultado até melhor se não tivesse tomado logo o gol na sequência do empate ali, né, mas infelizmente não aconteceu. Para o time superar a crise, Doriva pediu mais participação dos jogadores e torcedores. Show de bola! Quem está aqui ao meu lado, Emerson Júnior. Emerson, o que a gente pode esperar do Doriva como técnico do CRB? Olha, Rafa, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. Eu disse já na semana passada que das opções para contratação, para substituição do Júnior Rocha, eu não contrataria o Doriva. Mas isso aí é águas passadas. É aguardar para ver agora, principalmente do que se refere à filosofia de jogo. Ele não vai ter muita dificuldade para a escalação do time, e nem segredo pode fazer, porque não vai fugir do time que o Júnior vinha escalando. Não tem nenhuma outra surpresa, não tem nenhum reforço para estrear. Não tem nenhum jogador que estivesse entregue ao departamento médico durante muito tempo e está saindo. O que está entregue é o Cleiton, e ao que parece a recuperação está até boa, deve voltar antes do prazo, mas não vai jogar agora contra a equipe do São Bento. É aguardar para ver. É chover no molhado, a gente falar que o jogo é importante, que o CRB precisa ganhar. O CRB tem que ganhar para sair da zona do rebaixamento. Até porque só tem um adversário que está abaixo dele na tábua de classificação, que é a equipe do Sport. É aguardar para ver principalmente o comportamento dos jogadores, porque não é preciso você ser entendedor para saber que o problema do CRB não era técnico. O problema do CRB é elenco, é qualidade de jogadores, né? É formatação de jogo. Foi um erro de planejamento que foi feito das contratações. Isso aí é produto final. A partir do momento que você contrata muitos jogadores e você demite muitos jogadores, você está dando uma forte demonstração que você errou no planejamento de contratação. Então é torcer para que o CRB possa se recuperar e já começando a partir de amanhã contra o São Bento. Eu estava olhando no Twitter algumas páginas de torcedores reclamando que o CRB está com um grupo muito caro. Felipe Menezes, Cleiton Xavier, Neto Baiano e agora o Doriva estão especulando mais de 100 mil por mês. Eu não sei se esse valor é exato, eu acho que não deve ser, mas isso preocupa para o andamento do CRB na competição e até no próximo ano ter um grupo caro que não está arrecadando tanto? Olha, preocupa. Eu confesso que também não sei essa questão do valor salarial, até porque as equipes não divulgam. Nem divulga o valor da folha de pagamento, nem divulga
em termos de salário do jogador, isso deveria ocorrer em prestação de contas, mas aqui está longe de acontecer. Agora, preocupa, sabe por quê? Preocupa, Rafa, se o resultado dele não vem. A partir do momento que o resultado dele não vem, o que é até barato se torna caro, porque você não está dando a sua contrapartida, né? Por mais que o salário caro que você pague ao determinado jogador, se ele resolve dentro de campo, o custo-benefício para o clube é interessante, vale a pena. Sim. O torcedor não vai se incomodar com isso. E esse recurso acaba voltando para o clube de forma indireta. Mas pagando caro no treinador, Emerson? E não é nem questão do treinador, é em relação ao jogador também. A partir do momento que você paga caro e o resultado dele não vem, você está investindo numa coisa que não está lhe dando resultado. Não vou nem entrar no aspecto do custo de treinador. Teoricamente, esse treinador deve ser caro, né? Porque ele já treinou grandes equipes do Brasil, mas ele está em descenso na carreira. Qual foi o último grande trabalho que o Doriva fez? Né? No Vasco, campeão carioca, apenas. Faz tempo. Faz tempo, né? E ele estava parado. Então, por esses aspectos, eu acredito que não seja esse valor, mas isso aí é um segredo a sete chaves. E falando em custo-benefício, o Neto Baiano começou dando bons resultados no começo do ano, era até artilheiro, brigando com o Gabriel, eu acho, do Fortaleza, né? Começou... Não é Gabriel? Gustavo. Começou brigando com o Gustavo no começo do ano, mas 8 jogos sem marcar nenhum golzinho, Neto Baiano. Dá muito tempo que o Neto Baiano não vem, para o bem da verdade, não vem fazendo boas atuações. Ele fez muitos gols no início da temporada jogando contra o Céu, né? Fez 3 gols, foi pedir música, enfim. E dessas partidas difíceis que o CRB teve, e aí você vai considerar as da Copa do Nordeste com as do Campeonato Brasileiro, ele fez um grande jogo naquele empate contra o Ceará, que foi 3-3, né? Além desse jogo, eu não me recordo de uma grande atuação do Neto, ele vem, inclusive, se especializando em batida de falta, né? Mas no que se refere a marcar gol, e principalmente nessas últimas partidas, ele não vem correspondendo. Se o CRB tivesse um atacante para fazer sombra dele no banco de reservas, ele já teria ido para o banco há muito tempo. Tem o Rafael Costa, que não mostrou para quem ver ainda. Rafael Costa estava tão gordo que estava até sem pescoço, né? E fez essas contratações agora, de repente, para que possa motivá-lo. Ele sabe fazer gol, inegavelmente, apesar da idade, e de repente possa estar em descenso na carreira também, mas é um jogador interessante, mas não vem passando por uma boa fase. Emerson, essa é a hora do CRB vencer, porque mesmo vencendo, não sai do Z4. Não vai sair nessa rodada. Não sai então, nessa rodada. Tá criando uma barreira cada vez maior para o CRB sair, e se não for agora, vai ficar complicado. Chega um determinado momento no campeonato que por mais que você ganhe, você não sai do Z4. E por mais que você perca, você não sai do G4. Isso aí, a competição ao longo dos outros anos mostra muito claramente isso. Então o CRB precisa voltar a pontuar. Perdeu uma oportunidade de ouro que tinha sido no jogo aqui, não leva nem em consideração o jogo do Goiás. Apesar do Goiás é adversário direto aí nessa briga para fugir do rebaixamento. Mas eu falo naquela partida contra o Paysandu e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Tem um fator importante, que da mesma forma que o CRB vai estrear um treinador, o São Bento vai estrear também. O Paulo Roberto Costa deixou o comando técnico lá depois de 5 anos. Eles foram buscar o Marquinhos Santos, né, que foi treinador do Londrina, do próprio Paysandu, é um bom treinador. Mas vai também estrear um treinador e fora de casa. Então, de repente, o CRB se faz valer dessa situação e aproveita dentro de campo. Agora, o CRB precisa vencer, nem que seja de 0-0, gol bambo, aos 47. Gol contra, de pênalti, gol de mão. Mas precisa vencer esse jogo. Para como você falou... Gol de mão vale, não tem VAR, né? Não tem VAR. Até para como você falou, a distância não ficar tão grande de sair da zona do rebaixamento. E a 14ª rodada do Brasileirão já começou para o CSA. A equipe azulina embarcou agora há pouco com destino ao Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Brasil de Pelotas nesta quinta-feira, às 20h30 da noite. Quem tem mais informações é o repórter Evandro Amorim. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Pois é, Rafa. O time, né, o CSA, já está a caminho, como você disse, do Rio Grande do Sul, especificamente para a cidade de Pelotas. A partida será realizada na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, no estádio Bento Freitas. O CSA, não é, Rafa, que enfrentou na sexta-feira passada o Curitiba, com um empate de 2-2. O CSA está na 13ª colocação e claro, não é, Rafa, que com a equipe e com os ânimos aí de vamos para cima, precisa e muito da vitória, já que está na 3ª colocação
aí da tabela. Como você disse, o CSA, portanto, chega a qualquer momento ou nas próximas horas aí no Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde irá enfrentar o Pelotas do Brasil. O Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, estádio Bento Freitas, agora, quinta-feira, às 8h30 da noite. Vamos com tudo, né, Rafa? Sexta-feira passada, a gente fez uma transmissão para o Jornal do Estado e até a gente falou, eu e a Sabrina, né, falamos ao vivo, assim, poxa vida, 2-0 para o time adversário. CSA, vai para cima. E olha que ele foi e acabou aí empatando. Vamos ver se as coisas ficam mais fáceis, né? Nessa partida na quinta-feira, não é, Rafa? Show de bola, valeu, Evandro, desenrolado o homem, viu? Olha, Emerson, esse vai ser o jogo 100 do Didira. Jogo comemorativo, merece um gol, merece a vitória. Olha, merece. Agora, resta saber do Evandro se, depois que ele entrou no Jornal do Estado ao vivo, se ele foi embora. Se ele foi embora, ele era pé frio, né? Depois foi embora. Quando ele entrou no jornal, estava 2-0. Lá no Rio Grande do Sul ele não vai estar, graças a Deus. Tava 2-0. Agora tem muito torcedor que foi embora, viu? Você tem uma amiga aí que foi embora, estava 2-0, pode ter certeza que ele é o pé frio. Aliás, tinha um conselheiro lá, tô sabendo, que estava lá, foi embora e empatou o jogo, então ele era pé frio. Agora, brincadeiras à parte, com relação ao Didira, o Didira também caiu de rendimento, viu? Isso aí, naturalmente, precisa de uma discussão maior, até pela formatação do jogo que foi implantada pelo técnico Marcelo Cabo nesse último jogo, de você não ter nenhum compromisso de marcação, nem de recomposição por parte do Walter. Ele vem sacrificando o Didira. Sempre que ele coloca um jogador nessa situação, o que é sacrificado é o Didira. O Didira, jogando com liberdade, como vinha jogando na primeira parte do campeonato, ele consegue criar muito mais, né? Mas o treinador, ele sabe o que faz, né? Observa isso nos treinamentos. O Didira já jogou, inclusive, de segundo volante no próprio Asa, já fez algumas atuações no CSA nesse sentido. Então, sempre quando precisa sacrificar algum jogador da linha de frente para a marcação, sempre é o Didira. Então, ele vem tendo muita dificuldade nesses últimos jogos. Eu não diria nem no que se refere ao sistema defensivo, mas principalmente no jogo ofensivo do CSA. Emerson, o técnico Marcelo Cabo falou que o Walter entrou no jogo como titular para ficar mais perto do Michel Douglas. Mas só que no aplicativo do celular, eu vi que o mapa de calor dele, ele atuou como meio armador também. Então, não funcionou. Ele deve voltar com o Daniel Costa, de qualquer jeito. Olha, o treinamento de ontem já voltou com o Daniel Costa. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa, porque no intervalo do jogo, sabe, Rafa, eu já estava na minha cabeça, na entrevista coletiva, porque muita gente, e a discussão nossa lá na emissora de rádio antes do jogo, foi justamente isso, a sacada do Daniel Costa e a entrada do Walter. Que ele já tinha feito isso fora de casa e iria repetir aqui. E aí muita gente questionando as opiniões com o próprio torcedor e tal, que não queria e tal. O Walter, na minha avaliação, o Walter fez um bom primeiro tempo. Aliás, o CSA, de uma forma geral, fez um bom primeiro tempo. Eu já tinha até na cabeça, eu disse, quando for para a entrevista coletiva, eu vou perguntar ao técnico Marcelo Cabo se a atuação do Walter no jogo, e aí eu estava me referindo só ao primeiro tempo, se era já uma resposta para a escalação dele, do critério para a escalação desse jogador, ter sacado Daniel Costa e ter colocado o Walter no time de primeira. E talvez, e aí, ao meu ver, foi um grande erro do treinador do CSA, ele perdeu o time para a saída do jogador, para a tirada do Walter. Porque no primeiro tempo ele fez um bom jogo. O que é que eu falo direto aqui no programa? O CSA, nas últimas partidas e que vem empatando, o CSA perdeu força do jogo ofensivo. O CSA não conseguia iniciar os homens da frente, não conseguia colocar o goleiro adversário para trabalhar, não tinha oportunidade clara de gol. E o CSA fez tudo isso no primeiro tempo. O CSA conseguiu municiar os homens da frente, conseguiu criar jogada. O Walter não tem velocidade, mas ele conseguia municiar os homens da frente com a qualidade inegável que ele tem no passe. Só que no segundo tempo, a condição física ela fica alardeada. Por mais que ele tenha perdido 7 quilos, me parece já, mas você não tem condição de competir pelo seu condicionamento físico. Então o treinador do CSA ele perdeu o time disso de ter a retirada do jogador. Sem contar que o Walter entrou no jogo sem ter nenhum compromisso com marcação, nem com recomposição. Por isso que ele teve liberdade. E na entrevista coletiva quem perguntou fui eu. Quando eu percebi que o treinador estava dando essa justificativa do Walter estar mais próximo do Michel, ele já tinha respondido isso, eu fiz questão de perguntar de novo e pedi para ele explicar didaticamente qual a diferença de ter colocado um e ter colocado o outro. Aí ele soltou essa, do Walter ser um meia atacante e o Daniel Costa ser um meia armador. Na prática isso não funcionou. O Walter funcionou também como meia armador, no tempo que jogou, que teve em campo. Ele não tem força para chegar no comando do ataque, mas conseguia municiar os homens da frente, e coisa que o Daniel Costa fez. E aí o torcedor pode estar perguntando, por que o Daniel Costa nos últimos jogos não jogou tão bem como jogou
na metade do segundo tempo que ele entrou no jogo contra o Curitiba e foi o principal responsável pelo CSA empatar o jogo. Fez o gol de pênalti e fez a cobrança do escanteio que originou o gol do Edinho. Porque o Daniel Costa ele entrou naquela altura do jogo na mesma condição que o Walter estava, sem ter nenhum compromisso com marcação nem com recomposição, só para criar. E quando você deixa ele só na condição de criar, inclusive sem ter necessidade de voltar, ele consegue fazer isso. Ele jogou, o Daniel, jogou muito mais próximo da área do que o Walter. Se o treinador do CSL invertesse a explicação que deu, o nome do jogador se encaixaria melhor. Sim. Você viu o mapa de calor do Walter, você pode pesquisar aí, procura o do Daniel Costa. Claramente ele vai estar ali rondando a intermediária da equipe do Curitiba durante todo o tempo que ele entrou. A estratégia que o treinador implantou para o primeiro tempo surtiu efeito. Na volta do vestiário não surtiu efeito, mas ele teve a capacidade de mudar. E um outro detalhe na entrevista coletiva, me permita, que ele falou com relação à boa atuação do Hugo Cabral e do Tyberson, não foi boa atuação. Ele mais uma vez trocou o termo, os dois jogadores tiveram muita participação, isso é fato. Mas qualquer um, se você colocasse o Ferrugem ali para entrar no jogo, teria muita participação, porque o Curitiba estava 2-0, jogou de forma reativa, estava atrás da linha da bola e o CSA joga de forma lateralizada. Ele colocou o Cabral na esquerda, o Tyberson na direita e o CSA ia para cima. Então, como eram os dois jogadores que estavam ali, quem ele colocasse faria o mesmo papel. Se ele colocasse o Echeverria, faria o mesmo papel. Se o Pingo tivesse bem recuperado, entrasse, faria o mesmo papel. A pergunta é, quantas das bolas que eles receberam, eles conseguiram criar jogadas para o comando de ataque? Praticamente nenhuma. O Tyberson já teve, desde que foi contratado pelo CSA, já teve umas 2.000 oportunidades. Não consigo jogar bem nenhuma. O Hugo Cabral, você até percebe que ele tem uma certa qualidade, mas ele perdeu um gol dentro da pequena área, que eu, né, com essa barriga que eu tô aqui, eu não perderia. Né? Então, assim, o que precisa é ter qualidade. O jogo ofensivo do CSA nessa última partida me agradou e não vinha me agradando nos últimos jogos. Isso já é um alento. Agora, claramente, ainda, apesar das últimas contratações, o CSA ainda precisa de peça de reposição, principalmente por isso. Você olha para o banco de reservas, para o jogo ofensivo, você vai ter lá o Tyberson, vai ter o Hugo Cabral, vai ter o Pingo, vai ter o menino cara da base, né? E quem mais? Você não tem. Mas e aí, para a Série B, isso não é suficiente. Não seria uma solução para o ataque do CSA colocar o Walter como centroavante? Ele já jogou assim na carreira dele, faz um bom pivô e é bom na finalização. Não dá para jogar com o Daniel Costa e o Walter mais na área? Se você for puxar na sua memória, naquele jogo contra o Figueirense, que o CK do Michel deu altíssimo, o risco de contusão era alta, ele fez isso, ele entrou com o Walter. No primeiro cruzamento que foi feito, até semelhante àquele gol ontem da seleção brasileira, o cruzamento foi feito, o Gabriel Jesus não chegou, o Neymar chegou e fez o primeiro gol. Teve um lance bem parecido, cruzamento feito pelo Rafinha, passou dentro da pequena área e do Gabriel faltou um cabelinho de sapo. Do Walter não tinha força física para chegar para a conclusão da jogada. Se bem que ele já perdeu 7 quilos. Né? Acho que agora não, mas um pouco mais para frente, ele perdendo mais peso, de repente seria uma outra opção colocá-la como camisa 9. Beleza, vamos para um rápido intervalo. Fiquem com o Arena Gameplay. Hoje é dia de Colômbia e Inglaterra. Quem será que venceu no videogame? A gente volta já. Está começando o Arena Games especial de Copa do Mundo. A gente vai bater aquela bolinha aqui. Aquela bolinha nervosa. Hoje é Colômbia e Inglaterra. Inglaterra e Colômbia. Será que a gente vai prever o resultado do jogo? Bora-se embora? E vai começar a partida. A partida começa com a Colômbia, hein? Já começa com a Colômbia.